Fala galera, hoje eu pensei de trazer para vocês um comparativo entre câmeras Nikon cropadas e câmeras Nikon full frame. Será que vale a pena mesmo trocar a sua câmera por uma full frame? Hoje eu vou abordar esta questão. Então pessoal, eu tô aqui com a minha D600 da Nikon, vocês podem ver ela aqui. Ela é uma câmera full frame, é uma câmera que eu recomendo muito, é uma câmera excelente, principalmente para fazer retratos, né? Ela é incrível. Mas eu tenho também uma D5300, que inclusive ela está sendo utilizada para fazer esse vídeo. E vocês podem se perguntar já desde agora, por que você não está usando a D600, que é em tese uma câmera superior para fazer o vídeo? Bom, para começar, ela não tem uma tela que vira, né? Que vira 180 graus para fora, que faz com que eu possa acompanhar o vídeo pela tela que fica aparecendo ali do lado. Isso parece trivial, mas é muito importante para a pessoa que está querendo fazer conteúdo para o YouTube. Você conseguir ver como fica o enquadramento de exatamente onde você vai ficar sentado é muito importante. Seria muito difícil eu fazer esse vídeo sem outra pessoa acompanhando para me dizer se o enquadramento tá bom ou não. E com a D5300 ou outras câmeras que tem essa tela articulada, possibilita que você possa produzir vídeos por conta própria, ter certeza que o vídeo está saindo bom, né? Que ele está saindo bem enquadrado. Certamente outra questão importante na produção de vídeos e de fotografia é a questão, por exemplo, do desfoque, né? Como fica o desfoque no fundo da foto, da filmagem. E quando a gente fala em diferenças entre câmeras cropadas e câmeras full frame, dois pontos que eu considero bem importantes de serem abordados, que é a questão da qualidade do ISO em ISOs altos e na questão do desfoque. Quanto que você vai ter de profundidade de campo, né? Você pode ver, por exemplo, a TV ali atrás, ela está desfocada, mas você consegue nitidamente ver que é uma TV. Talvez se eu estivesse filmando numa câmera full frame, ela ficaria mais desfocada, né? Isso seria interessante. Pensando nisso, eu fiz um comparativo no Lightroom para vocês analisarem, que vai abordar exatamente essa questão. A questão de se, por exemplo, uma lente 1.8 com abertura de diafragma f1.8 numa câmera cropada, vai ter o mesmo efeito que uma lente f1.8 numa câmera full frame, né? Que existem vários vídeos na internet dizendo que não, que existe realmente diferença entre uma câmera cropada e uma câmera full frame nesse sentido, né? Afirmando que a câmera full frame daria mais desfoque que uma câmera cropada. E eu pensei em botar essas afirmações à prova e trazer esse comparativo para vocês no Lightroom, que vocês vão acompanhar agora. Então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um comparativo que eu fiz com o exato objeto, o mesmo objeto fotografado. Com um deles eu fotografei com uma câmera full frame com uma lente 50mm f1.8 e a outra câmera é a minha D5300, que é uma câmera cropada com uma lente 35mm. Então você pega, e ela é f1.8 também. Você pega esses 35mm e multiplica por 1.5, você vai ficar com 52mm mais ou menos. Então, basicamente a mesma distância focal que a 50mm na full frame. E com a mesma abertura de diafragma. Eu achei que era interessante apresentar esse comparativo, vendo se os resultados são similares. Então vocês têm aqui duas fotografias, né? Essa da esquerda aqui foi obtida com a câmera full frame com a 50mm, desculpa. Ó, você pode conferir aqui, ó, 50mm numa D600, e essa aqui foi com uma 35mm numa D5300. Ambas foram obtidas exatamente com as mesmas configurações, 100 avos de segundo em f1.8 e aqui 100 avos de segundo em f1.8, certo? ISO 100 nas duas, pode conferir. Então, em tese, a gente deveria ter imagens exatamente idênticas, né? Porque a gente está com duas câmeras com distância focal basicamente 50mm, duas lentes com distância focal de basicamente 50mm e ISO 100, mesma velocidade de obturação,
e mesma abertura de diafragma, f1.8. Porém, se a gente aproximar a imagem, eu vou aproximar na área de desfoque, olhem por exemplo esse O e esse O. Olha como esse O ele está muito mais desfocado que esse O, certo? Ele está realmente mais desfocado. Olha o rosto aqui. Olha esse rosto quanto desfocado está e olha esse, certo? Você vê nitidamente que essa imagem ela está realmente mais desfocada que essa aqui. Essa aqui foi obtida com a full frame, essa aqui com a cropada, ambas em f1.8. Você vê que central elas têm nitidez comparável. Aqui eu fiz o foco provavelmente bem no rosto da estatuazinha. Aqui ela ficou um pouco desfocada no rosto, mas ela está bem focada aqui, né, no cinto. Então você vê quanto pequeno é a profundidade de campo, né, em f1.8. Então elas têm nitidez comparável, certo? Elas têm qualidade comparável em termos de cor, né? Você vê que as cores aqui estão um pouquinho mais saturadas que na cropada, mas isso talvez seja questão de configuração da câmera. Mas a questão do desfoque, ela é notável a diferença entre as duas lentes. Olha só como esse círculo, claro, as duas estão desfocadas, mas olha como esse círculo fica muito maior porque ele está muito mais desfocado na câmera full frame. E agora eu vou fazer exatamente o comparativo de uma... Eu falei que a f1.8, uma f1.8 na cropada, ela equivale a f2.7 numa full frame, porque você tem que multiplicar por 1.5, também a abertura do diafragma. Então o mais próximo que a gente consegue de f2.7 numa câmera full frame é f2.8, certo? Então agora na de esquerda aqui a gente tem a 50mm na D600 full frame em f2.8 e aqui a gente continua com a 1.8 no sensor cropado. Então a gente vai ver aqui o centro, que as duas estão focadas aqui. Você vê como já em 2.8 fica muito mais nítida a imagem, né? Porque ela já está numa abertura mais ideal, né, de câmera, ela não está completamente aberta, então você consegue resultados melhores. E agora vamos para a área do desfoque, nas letras aqui, por exemplo, certo? Olha como agora está muito mais similar, olha como esse U está basicamente tão nítido quanto esse U aqui. Você vê que o resultado agora é muito similar, olha como são muito similares as partes desfocadas. Isso demonstra que realmente o f1.8 numa câmera cropada, ela equivale a 2.7 basicamente, que é o que a gente tem aqui, f2.8 na câmera full frame, certo? Então eu queria apontar essa diferença porque realmente é uma questão, digamos, de propaganda enganosa das marcas, de fazer o consumidor pensar que ao comprar uma lente f1.8 ele vai estar obtendo o mesmo resultado de uma lente f1.8 num sensor full frame, e isso não é verdade. Ele vai estar adquirindo uma lente f2.7 na verdade, numa câmera full frame. Então eu espero que essa comparação tenha sido elucidativa para vocês. Bom, vocês acompanharam agora essa comparação que eu fiz no Lightroom e vocês conseguiram perceber que realmente a câmera full frame, né, com distâncias focais similares, né, que eu botei a lente 35mm e a lente 50mm, né, que equivalem mais ou menos à mesma distância focal, você vai ter mais desfoque com a câmera full frame. Essa questão da propaganda enganosa, como eu abordei, de que uma lente f1.8 em uma câmera cropada, na verdade ela precisa ser multiplicada também, assim como a distância focal, por 1.5. Então se você tem uma lente 35mm, você tem que multiplicar esses 35mm por 1.5, que vai dar em torno de 52mm. Você também tem que multiplicar por 1.5 a abertura do diafragma. Então se a lente é 1.8 e você multiplica 1.8 vezes 1.5, você chega em 2.7, né, que seria a equivalência num corpo full frame em questão de desfoque, né, e eu demonstrei isso com esse comparativo. Então pessoal, a ideia era mostrar especificadamente essa questão do desfoque e se
uma câmera cropada é comparável a uma câmera full frame nesse sentido. Como eu demonstrei, essa comparação é muito difícil de ser feita, porque a câmera full frame ela vai ter realmente mais desfoque que uma câmera cropada. Então, se você é fotógrafo de retratos, né, principalmente, essa pode ser uma questão muito importante para escolher a câmera full frame e não a câmera cropada, porque quando você faz fotografia de retratos, você quer isolar o objeto, a pessoa fotografada do background, do restante da foto, né? Isso dá um ar muito mais profissional para a sua fotografia. Existem algumas lentes que quebram esse paradigma, como a Sigma 18x35 1.8, que ela vai te dar ali um campo de atuação, digamos, de 27mm até uns 52mm, né, com relação a full frame, em qualidade 2.7, em f2.7, com a multiplicação de 1.5. Então, se você comprar uma lente como essa, você vai ter um desfoque parecido, por exemplo, com uma 24x70 f2.8 num corpo full frame. Então, seria uma opção interessante. Mas, se você quiser o desfoque, por exemplo, de uma lente 1.8, um corpo cropado, você vai precisar de uma lente que é 0 ponto alguma coisa, entende? Você não vai conseguir esse nível de desfoque numa câmera cropada. Eu vou trazer outros vídeos de dicas de fotografia e de equipamentos de fotografia. Se vocês curtiram mesmo esse vídeo, se inscreve no canal e dá um joinha no vídeo, que eu vou fazer um comparativo de sensibilidade de ISO entre as câmeras Nikon full frame e cropadas. Eu acho que essa é uma questão muito importante e que dizem que as câmeras full frame têm grande vantagem em questão de ISO, e eu pretendo fazer um comparativo sobre essa questão, beleza? Eu conto com vocês. Valeu e até a próxima.